Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga nesse projeto maravilhoso da Paranormal.plus e com muito carinho eu começo esse programa Sabedoria dos Números. É isso mesmo. Sempre pedindo a sua permissão para entrar no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, com muito respeito, com muito carinho, falar juntinho de você. Eu estou nessa rádio que toca a sua alma. E hoje nós vamos desmistificar uma série de situações, de questionamentos em relação aos números. Isso mesmo. Os números eles fazem parte da nossa vida. Os números eles sempre podem nos ajudar e não é por acaso que nós temos tudo regido por números. Nosso nossos documentos, RG, o nosso CPF, a placa dos nossos automóveis, os nossos endereços, tudo isso é regido por números. E os números eles fazem parte de uma forma muito positiva ou muito negativa e depende muito do nosso tom, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós utilizamos. Partindo do princípio que o mundo é regido por números, sempre nós vamos ter a possibilidade de fortalecer aquilo que é bom, aquilo que os números nos trazem de positivismo, de energia positiva, porém também nós temos que ficar antenados àquela energia que não é tão favorável assim, aquela energia que de alguma forma nos prejudica com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Então eu quero falar de uma forma geral sobre os números. É uma energia muito favorável para você usar diariamente, dia a dia, né, na sua vida, hora a hora, é importante, porque os números eles sempre vão trazer alguma mensagem, alguma frequência. Inclusive eu tenho dentro dos meus programas do canal no YouTube, eu tenho várias citações, mini aulas, que eu falo números que se repetem, tendências de números, números na sequência, porque tudo é regido por número. E eles sempre nos trazem uma mensagem importante. E é isso que nós temos que ficar atentos. Então, os números, eles vão trazer uma história, uma mensagem. E eu quero falar de uma forma geral, de uma forma ampla, o que significa cada número, para que você possa identificar na sua vida. De repente, a placa do seu veículo dá essa somatória, de repente, o número do seu endereço, do seu comércio, o ano que você está vivendo, o dia ou o mês ou o ano que você nasceu. De repente, tem muito desse número no seu CPF, no seu RG, no seu CEP da residência ou do seu estabelecimento comercial, porque os números eles estão aí para nos ajudar, não é? Eu sempre falo que às vezes você pode não ter até o nome da pessoa, do destinatário, mas você tem o endereço com CEP, tudo certinho, você encontra a pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, olha a força e a energia dos números na nossa vida. E eu tenho recebido muitos questionamentos, muitas mensagens em relação a isso. Eu tenho recebido muita pergunta. Puxa, Márcia, eu estou comprando carro, e aí? Ele é favorável? Ele não é favorável? Esse número é bom? Porque eu também ajudo a escolher, né, placas de veículos. E às vezes você já vai comprar um veículo que já está emplacado, é importante você saber, e aí? Qual que é o resultado? Qual que é a história dessa energia? E sempre você vai ter os pontos positivos como tendências e os pontos negativos para alerta, porque serve para isso, para nos alertar aquilo que eu tenho que realmente corrigir ou aquilo que eu tenho que manter, tá bom? Então, falando de forma geral, quando eu falo do número um, ele pode aparecer em qualquer esfera da sua vida. O 1 é uma energia muito yang, é uma energia do masculino. Então ele é determinado, é um número pioneiro, de abertura de caminhos, de início. O 1 é o começo, número 1 é o começo, é o início. E ele sempre vai trazer isso, a determinação, arregaça as mangas e vai à luta, é uma energia pioneira, é uma energia de abertura de caminhos.
Mas no negativo, esse um pode se tornar muitas vezes ansioso, irritado, agressivo. É uma energia que traz muitos começos. As pessoas que estão com muito um em torno, ao redor da vida, são pessoas que têm a tendência de começar muitas coisas e não concluir. E quando isso se faz, quando isso acontece, na realidade você dá o start, porém você começa e não dá conta. O que que acontece? A tua boa energia fica presa no inacabado e falta energia para o que é bom. Aí que está o grande ponto. Vamos saber qual que é essa frequência, onde ela está, para ela poder nos ajudar. O um sempre vai trazer aberturas, começos, inovação. O dois ele é uma energia muito voltada à energia feminina. A mulher é uma energia das parcerias, é uma energia muito voltada também à flexibilidade. Você pode ver o um, ele é bem mais rígido, né? A forma, a escrita do um é mais rígido. Até um símbolo fálico, vamos se dizer. E o 2 tem aquela sinuosidade, né, é um número que tem uma sinuosidade na escrita, na grafia, então ele é uma frequência que traz a parceria, a cooperação, a paciência, né, a gente fala muito isso. Mas, no negativo, pode se tornar uma energia um pouco, vamos se dizer, apática, preguiçosa, uma energia deixa para depois, procrastinadora, que posterga tudo. Então veja que tudo tem positivo e negativo. Quem dá o tom? Nós. Por isso que é importante a gente entender a força desses números na nossa vida, aonde eles estão contidos e prestar atenção naquele ponto. Se de repente você vê em torno ou muitas coisas na energia do 3, o 3 é uma energia altamente de expansão, de crescimento, de desenvolvimento. O 3 ele é, olha que lindo a história dos números. O 1, que é o homem, se uniu ao 2, que é a mulher, nasceu o 3, que é o filho. Então o 3 tem muito a frequência da criança, a energia da expansão, do desenvolvimento, a energia da alegria, do otimismo. Entre matemáticos e numerólogos, nós falamos que o 3 é o fermento do bolo. O 3 ele expande, ele cresce, ele desenvolve. É o coelho na numerologia, tudo triplica. E se triplica para as coisas boas, também pode triplicar para o que não é bom. Então precisa tomar cuidado com isso, porque o 3 no negativo ele se torna vaidoso, mimizento, ele se torna aquela pessoa muito vitimista, sabe? Pobre de mim, coitado de mim, porque comigo, aquela pessoa que precisa ser adulada, precisa ser reverenciada a todo instante. Isso é muito chato, né? Uma pessoa assim. Então, o 3 ele traz toda uma expansão, porque ele também não deixa de ser Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, mas de proteção. Dentro da geometria sagrada, o 3 ele é uma pirâmide, ele é um triângulo, é um manto sagrado das mães, das Nossas Senhoras, e ele traz essa composição. Aí nós vamos ver que o 1 uniu ao 2, nasceu o 3, agora precisa de uma base, de uma estrutura que tem a ver com o 4. Tudo que eu falar do número 4, inclusive muitas pessoas me questionam do 4, e aí para eu desmistificar esse 4, eu nasci dia 4, a primeira letra do meu nome é um 4, que é a letra M, de Márcia. Então o 4 ele traz organização, disciplina, traçar metas, ele é uma energia muito didática. As pessoas falam para mim que nas minhas aulas, nas minhas explanações, eu sou muito didática, eu sou uma pessoa que tem uma certa ordem. E o 4 é exatamente isso, a ordem, a organização, a disciplina. Isso é muito bom, por um lado, desde que não sejamos, com esse 4, metódicos, crica,
crítico, sabe aquela pessoa também muito, milimétrica? Isso não é legal. E quando a gente fala de uma casa 4, de um automóvel 4, de algum 4 na vida em geral, a gente precisa das coisas muito bem milimétricas. Se o 4 tem a frequência de um quadrado perfeito, uma vírgula fora do lugar, algo muito fora ou pouquinho fora, vai dar algum o 4 não aceita, porque ele precisa das bases do quadrado, os 4 lados iguais. Então o 4 ele precisa estar bem atento a essa energia de composição de vida e de algo positivo da disciplina, da ordem, das coisas com método. Sem ser chato, né, pessoal? Porque tem pessoas que são 4, são muito nos mínimos detalhes. Isso também não é tão saudável. Aliás, eu tive um mestre que me iniciou em Reiki, que ele falava assim, que Deus mora no projeto, no todo. E o diabo mora nos detalhes, nas minúcias. Então vamos ver o todo, vamos ver o projeto e não o pouco de tudo isso, tá bom? Outra coisa importante, nós vamos ver a energia do 5. Quantas pessoas estão no 5? Vivem um 5 e são pessoas que estão o 5 ele é muito maleável. A gente consegue dizer que o 5 é como a água, ele permeia muitos mundos, muitos espaços. Tanto é que são 4 energias anteriores, 1, 2, 3, 4, o 5 no centro e depois 4 energias posteriores, 6, 7, 8, 9. Então ele é um número que vai permear, ele traz mudanças, ele traz movimento, ele traz versatilidade, adaptação, jogo de cintura, dança conforme a música. O cinco é muito isso, ele é comunicativo. Enquanto o 3 é expressivo, o 5 é comunicativo, é a energia do falar. As pessoas que têm muito 5 são muito tagarelas, vamos se dizer. E no negativo, são pessoas que às vezes exageram, para mais ou para menos. É uma energia do muito, sabe? Tudo over, tudo muito, muito, muito sono, muita irritação, muita comida, muita bebida, muito cigarro. O 5 é isso, né? Muito exagero. No automóvel, pode ser carro que corre bastante, né? Alta velocidade, carro que é meio desleixado. Isso precisa ser levado em consideração. Então, o 5 ele tem que trazer o quê? O equilíbrio, nem tanto lá, nem tanto cá, nem tanto céu, nem tanto terra. O meio termo sempre é viável para o 5. O seis é uma energia muito família, muito do amor, do cuidar, do ajudar, do ensinar. Então, o 5 ele traz a característica justamente mais aconchegante, sabe? Do aconchego, do cuidar, do estar junto, do acolher. O 6 é muito isso. E no negativo, podem se tornar pessoas possessivas, pessoas manipuladoras, vingativas, faz o que eu mando, faz o que eu falo, se você não fizer, não empresto o carro. Sabe esse tipo de comportamento? Esse é o 6 negativo. E a gente nasceu com esse 6 para cuidar, ajudar, ensinar, mas sem carregar as pessoas nas costas, sem julgar e compreendendo que as pessoas têm as limitações. Então, se elas não fazem melhor, não é porque elas não querem, elas não sabem. Então, cabe a nós compreendê-las sem carregá-las nas costas, ok? Gosto do 6, tá? Mas o 6, todo mundo fala que ele é ótimo, que ele é maravilhoso para casa, que ele é maravilhoso para um carro. Depende. Se você combina com o 6, se você tem frequência para combinar com o 6, é isso mesmo. Mas se você não tem a frequência da combinação, o seu acordo de mapa com o 6, ele vai se tornar, vamos se dizer, uma energia mais estagnada na sua vida. Eu, particularmente, não pego um carro com placa 6. Sempre que eu vou comprar um carro, eu escolho a placa, mas é com outra frequência, tá? E aí, cada um de nós tem de 2 a 4 números que combinam com a nossa frequência.
Essa história que o 6 é bom para todo mundo não é real. Essa história que o 8 é maravilhoso para dinheiro também não é 100% real. Depende de cada mapa, de cada combinação e de cada acordo. O 7 é uma energia altamente espiritual. Tanto é que nós temos várias citações. Deus fez o mundo, descansou no sétimo dia, perdoa 70 vezes 7. São 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana. Então, o 7 ele sempre vai ter esta conexão do nosso eu com o eu superior. Então, ele traz intuição, sensibilidade, ele traz uma energia da percepção ampliada. Só que esse 7 nos deixa numa linha tênue. Quando estamos bem, acionamos dimensões superiores que nos trazem insights, aberturas, percepções da mente, conhecimento. Mas quando não estamos bem, baixamos essa energia que nos traz isolamento, nos traz depressão, nos traz a necessidade de ficar isolados dentro de uma concha, hipocondrismo, tá? As pessoas hipocondríacas têm um 7 mal trabalhado, ficam mais depressivas, então tudo isso faz parte desse 7. E uma coisa importante é que o 7, para algumas coisas, não é legal. Por exemplo, uma casa 7 eu não gosto. É uma casa que se torna um templo, se torna algo muito isolado, muito triste, e para um carro também não gosto. Porque se é um número da perfeição, um carro ele não é totalmente perfeito, as suas engrenagens e tudo mais. Mas nós corrigimos. Tudo tem jeito, é isso que eu quero dizer. Tudo tem jeito dentro da numerologia. Não tenha medo. Os números estão para nos ajudar e não para nos sentenciar. Dá para a gente corrigir tudo: nome, assinatura, perceber qual é a sua lição de casa, a sua lição de vida. Dá para a gente corrigir aspectos importantes de uma placa de um veículo, de um endereço comercial, de um endereço residencial, uma assinatura na frequência melhor. Então, tudo tem jeito. Isso que é importante dizer. O 8. O 8 é uma energia que traz muito o poder, porque ele é um número poderoso, é o oitão que a gente fala. Ele traz muito o aspecto razão numa esfera, emoção na outra esfera. E é a razão e a emoção na medida certa. Então, ele tem uma frequência de equilíbrio. Não tem muita razão e pouca emoção, não flui. Se você for muita emoção e pouca razão, também não flui. Você está em desequilíbrio. Muita matéria, pouco espírito, vai só por um tempo, depois breca. Ou muito espírito e pouca matéria, aqui onde nós vivemos, não tem como. Nós temos que ter praticamente tudo em equilíbrio. E o 8 ele traz isso. Ele traz essa força, essa garra, ele é determinado também, ele é bem materialista, falando, ele cuida muito do aspecto profissional, material, financeiro. Mas no negativo, ele pode ter esse desequilíbrio que eu falei e se tornarem pessoas frias, calculistas, pessoas muito, sabe, materialistas, pessoas que só vivem pela matéria, se desconectam da sua espiritualidade, do seu eu superior, e aí se tornam pessoas duras, sabe, pessoas muito blindadas e, consequentemente, até na saúde afeta. Eu vou ver se nos próximos programas eu passo a linha de saúde em relação aos números, né? Por exemplo, quem tem muito 3 e está em desequilíbrio tem tendência ao diabetes. Quem tem muito 8 está em desequilíbrio, possivelmente vai sofrer danos nos ossos, nos dentes. Então, tem uma série de estudos científicos que mostram esse desequilíbrio dos números. O 8 é isso, tá? Ele é uma energia muito favorável. Marcelo, eu só não estou vendo ali nosso tempo, tá? E é isso. O 8 ele tem que trazer uma força, uma frequência muito favorável em relação a tudo isso que a gente pede, né? Que a gente nasceu para ser bom, para ser próspero.
para ser feliz em todos os aspectos, e os números nos ajudam nisso. Outra coisa importante, 9. O 9 é o irmão mais velho dos números. O 9, para ser 9, ele tem dentro de si o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então é como se esse 9 fosse o irmão mais velho, o sábio, aquela pessoa que traz uma energia de conhecimento, de sabedoria, humanitário, generoso. O 9 é isso. Por outro lado, o 9 pode ser prepotente, porque ele sabe tudo e ele impõe esse saber. Não é legal, né? Porque ele sabe mesmo, mas qual que é o ponto do 9? Compreender que as pessoas ao redor têm limitações. E se essas pessoas não fazem melhor, não é porque elas não querem, elas não sabem. Cabe a todos nós compreender, né? E principalmente os 9 da vida, compreender as limitações, não carregar nas costas ninguém, mas também não julgar, né? Cada um carrega a sua mala, mas sem julgamentos, tá? E no negativo, ele pode também se tornar uma pessoa, cobre um santo descobrindo o outro. E isso é extremamente negativo, isso é extremamente prejudicial, não só para quem tem esse 9 em torno, mas para as pessoas que estão próximas. Porque quando nós falamos muito sim para todo mundo, nós falamos muito não para nós. E quando nós fazemos tudo pelo outro, por que que o outro precisa aprender? Eu faço tudo, então ele já está acostumado. Eu vou fazer, eu não preciso aprender. Isso é ruim, a gente tira a oportunidade de evolução do outro. Então, esse 9 também precisa ser muito bem analisado, tá? E como eu falei anteriormente, eu falei a energia geral dos números, tanto da forma positiva quanto negativa, para que a gente possa identificar pontos, porque esses números eles vão aparecer na sua vida em algum momento e eles podem trazer esse tipo de mensagem, ó, uso positivo, ó, cuidado com esse negativo, porque os números também nos trazem alertas, né? E o restante são combinações. Então, existem números compostos, né? Porque dentro da matemática só existem números do 1 ao 9. O restante são combinações. 948, 127 e assim por diante. São combinações e a gente vai tendo leitura sobre isso. E o zero, que é uma exceção, ele dá valor às coisas, desde que ele não seja um zero à esquerda, mas esse zero ele vai trazer um start. Veja que numa contagem regressiva, as pessoas não contam um, dois, não, é 3, 2, 1, 0. Por quê? É onde ele starta energia e ele sempre vai trazer valor às coisas. Então, o zero ele traz uma energia muito favorável para isso, tá? Para você startar circunstâncias, mas ele não tem valor. E eu gosto sempre de frisar que esses números, eles fazem parte da nossa vida. Nós podemos utilizar esses números da melhor maneira possível, ficar atentos aos sinais desses números, compreender melhor o que cada número dentro da nossa vida, né, do nosso nome, da nossa data de nascimento, do momento que nós estamos vivendo, do ano universal, no nosso CPF, porque existem aqueles números, no nosso RG, por que que nosso endereço vibra aquilo, por que que nossa placa do carro tem aquela combinação. Tudo isso nós vamos decodificando para que a nossa vida fique melhor e que a nossa vida realmente dê certo, para que flua melhor, porque mais uma vez eu friso, nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os níveis da nossa vida. Quando a gente fala de prosperidade e de felicidade, a gente não fala de dinheiro, somente da matéria. A matéria, o dinheiro é importante, né? Nós precisamos nos vestir bem, receber bem as pessoas, nos alimentarmos, cuidar da saúde. Porém, uma pessoa próspera, ela tem amigos, ela tem um amor, ela tem familiares,
ela tem saúde, ela tem um trabalho que remunere ela bem. Inclusive, eu faço alguns testes de prosperidade, as pessoas que me seguem, é importante, né? Você quer saber se você está próspero? Pega uma loja, num shopping, uma loja de rua que está vazia e entra nessa loja. Se você tiver com uma energia de prosperidade, essa loja vai começar a chegar pessoas, mais pessoas vão entrar ali. E às vezes, se você não está próspero, as pessoas vão se afastando, as pessoas vão indo embora, porque a tua energia, e não, isso não quer dizer que você tem consciência disso, significa o que você está vibrando. Então é muito importante você entender que tudo é frequência e vibração e os números trazem essa frequência e vibração. Marcelo, quanto tempo é que eu não enxergo ali? A cadeira está bem na minha frente, tá? Não tem problema. Então vamos lá. Eu sei que eu estou nos momentos finais do programa. Marcelo vai me dar um toque quando terminar. E eu quero falar para você que você quer fazer sua consulta, você quer entrar em contato comigo, uma mensagem de voz ou de texto no 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Vou ficar muito feliz em ter você no meu Instagram, marciapugliese.oficial. Ali eu posto mensagens diárias de coisas muito legais para compartilhar com você aquilo que é bom na minha vida, porque o seu sucesso é o meu sucesso. E também você me seguir, se inscrever no meu canal do YouTube, Márcia Pugliese Oficial. Ali é postado mini aulas, meus programas, podcasts, lives, tudo que eu participo, sempre na interação e na frequência do compartilhar conhecimento. Se você achou que é bem legal, maratona. Tem um monte de ensinamento, conhecimento, mini aulas que vai te ajudar. Compartilha com quem você acha que precisa também, né? A gente vai formando uma grande corrente do bem, que é o que nós estamos aqui dispostos no Paranormal ponto plus, né? Que é esse projeto maravilhoso. Eu quero mandar um grande beijo para o Edu, né? Que é o nosso produtor. Agradecer demais o Marcelo, a equipe do Johnny, do Carlos, que sempre me acolhe nos estúdios. Agradecer a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, pai e mãe. Vitor, filho maravilhoso, dádiva de Deus, um presente de Deus. A todos vocês ouvintes, amigos, clientes, por acreditarem no meu trabalho. E até o próximo programa, a próxima oportunidade. A Sabedoria dos Números, por Márcia Pugliese, numeróloga, nesse projeto Web Rádio Paranormal.plus. Um beijo e até a próxima.